Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Depois de depararmos com o Evangelho passado, o segundo domingo da Páscoa, hoje o nosso coração se depara e contempla o terceiro domingo da Páscoa, do tempo pascal, que então retrata os dois discípulos de Emaús, que para eles também aguardavam o Messias libertador. E por conta então da morte do Senhor, eles estão voltando para a sua casa, de onde saíram, voltando cabisbaixos, entristecidos, conversando entre si o que aconteceu com Jesus de Nazaré e o que havia então sucedido com esse homem que, entre aspas, para ele se intitulava o Messias, mas o Messias agora morto. Estavam cegos no coração. E então se depara com um certo forasteiro no caminho para sua casa, para Emaús. E os dois, junto com esse forasteiro, estavam caminhando e conversando. Eles então pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhes disse: Tu és o único que nesse local, o único peregrino de Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? E ele pergunta: o que foi? E os discípulos então respondem: Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e também do povo, ele morreu, não está mais no nosso meio. O sumo sacerdote, vai dizer ele, e os chefes entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel. Era uma coisa que todo mundo tinha no coração, de que o Messias iria libertar Israel. Claro, a libertação que eles esperavam era a libertação do poder de Roma, do poder também dos judeus. Mas, como nós sabemos bem claro, e vale a pena agora ressaltar, não é uma libertação que remonta uma guerra, mas a libertação de cada um de nós do pecado e também da morte. Só que, repito, seus corações ainda estavam marcados pela cegueira espiritual e não contemplavam ainda que Jesus de Nazaré tinha que sofrer o escárnio da morte para também ressuscitar. E aí então, conversa vai, conversa vem, pouco a pouco Jesus vai lhe explicando aquilo que diziam os profetas, primeiramente Moisés, os profetas, os patriarcas, sobre então a figura do Messias, que iria sofrer, como Isaías nos fala, que iria também ressuscitar após 3 dias. E diante então dessa conversa, desse peregrino, desse forasteiro, dizia um para o outro que o coração dos dois começaram a arder em chamas, aquilo que esse homem estava lhes explicando as Escrituras. E depois, e aí entra profundamente um rito que nós celebramos a cada missa. Deus nos explica as palavras, Deus nos fala com a sua palavra, e o nosso coração também começa a se abrir quando nós escutamos a palavra, e quando Ele mesmo, palavra do Pai, nos explica cada palavra. E após a palavra vem então o alimento do altar. Já tendo nós sendo alimentados pelo amor da palavra, agora iremos ser alimentados pelo altar do Senhor. E Jesus então faz o mesmo gesto que nós contemplamos a cada domingo do Senhor. Ele, repito, nos fala na palavra, e Ele mesmo se doa no altar. E Ele vai junto a esses dois homens partir o pão. É o ato que nós sempre repetimos em cada celebração eucarística. Jesus reparte o pão, e os nossos olhos, que por muitas das vezes entram em cada igreja
obscuro, sem fé, sem esperança, numa profunda tristeza pela semana que se passou, começa então também a se abrir, a se alargar, e o coração que no momento primeiro começa a receber a chama da vida, começa também a se abrir, e eles desejam: fica conosco, Senhor, é tarde e o dia declina. Então Jesus vai partir o pão, seus olhos então começam a se abrirem, e eles reconhecem Jesus ao partir o pão. Nós também, mergulhados em profundas tristezas como discípulos de Emaús, porque o mundo então infelizmente põe isso em nós, a tristeza. Nós também aguardamos a segunda vinda do Senhor, mas enquanto essa segunda vida não acontece, por vezes somos marcados pela tristeza, pelo desânimo, pela angústia, de saber então que Jesus está próximo de nós, mas ao mesmo tempo também não está muito próximo, né? Mas quando nós chegamos na igreja, somos deparados com a palavra, deparados também com esse altar, e quando o padre levanta o pão eucarístico, os nossos olhos que entraram cabisbaixo na igreja começam também agora a se alargar, a se abrir, e contemplamos Jesus ressuscitado ao partir o pão. E quando então eles contemplam essa verdade, eles querem então também agora anunciar aos amigos discípulos que Jesus ressuscitou, e que não está mais morto, mas está vivo e está no meio de nós. Sabemos que por muitas das vezes a situação da morte, né, deixa o nosso coração entristecido, a situação da desesperança. Nós estamos no mundo, vivendo no mundo muito caótico. Talvez nós pensamos que não tem mais esperança, mas quando nós dissemos essa palavra, é porque deixamos de lado a esperança que vem dele. Nós não esperamos dos homens coisa alguma, não esperamos do poder público coisa alguma, mas esperamos naquele Senhor que fez o céu e a terra, aquele ao qual a nossa alma espera ansiosamente, né? Ansiosamente, mais uma vez se manifestar em nosso coração. São Paulo diz, uma expressão bíblica, 1 Coríntios 2:9, o que os nossos olhos não viram, nossos ouvidos não ouviram, e nem o nosso coração ainda imagina, tais são os bens que Deus tem reservado para aqueles que vos amam. Os nossos olhos ainda não contemplam a verdade de modo profundo, porque ainda a escuridão, o pecado tende a ofuscar os nossos olhos, como também o medo, a tristeza, a falta de esperança ofuscaram a fé desses dois homens de Emaús, ofuscaram. E quando então, repito, eles contemplam a verdade na sua frente, eles voltam para Jerusalém, voltam para dizer aos discípulos que o Senhor de fato ressuscitou e apareceu também a nós, pobres e míseros servos. Deus também já apareceu para cada um de vós, não em carne e osso, mas apareceu na palavra, apareceu a partir de uma pessoa que foi sinal de Deus para você, e com certeza você já foi tocado por Deus através de uma pessoa, de um padre, de uma criança, através também de uma canção, né? Deus tocou em você, Deus apareceu em você quando Ele mesmo, numa pessoa específica, te disse, né? Fique tranquila, não tenhas medo. E aqueles homens foram tranquilizados porque o Senhor estava frente a frente a eles. Nós às vezes queremos coisas sobrenaturais, queremos ver os milagres, mas o milagre acontece diariamente na sua frente e você não tem percebido. Quando você acorda, é um milagre, porque você poderia então
ficar ali naquela cama já endurecido, né? Quando você recebe um livramento de um assalto, como também o padre já sofreu e foi livrado da morte, é um milagre. Quando você confessa com um padre, é um milagre, porque Deus então tocou a escuridão da sua alma e você entrou naquela confissão marcado pela escuridão e saiu marcado pela luz do ressuscitado que perdoa em nome da igreja. Tudo isso é milagre, tudo isso é unção de Deus. Não esperemos milagres sobrenaturais, mas milagres naturais, milagres do dia a dia. Quando alguém perdoa uma pessoa que muito machucou, isso também é um milagre, porque perdoar é muito difícil, é bem verdade, mas acontece esse milagre quando eu tenho a coragem de perdoar o meu algoz. Esses homens, entristecidos no caminho, voltou alegres, saltitantes, para ser anunciadores dessa verdade que o Senhor ressuscitou. Hoje, nesse canal Palavras que Tocam, iremos cantar uma canção muito antiga, mas também muito bonita, que remonta a história desse evangelho. Ao partir do pão, do Valmir Alencar. Ouçamos essa canção maravilhosa. Quem podia imaginar que aquela cruz era só um começo de uma história de amor? Comentavam com grande dor tudo que se passou e jamais esperavam reencontrar o Senhor. Aconteceu sem mesmo esperar, Ele apareceu em meio aos discípulos a caminhar. Falava de amor e ao som de sua voz abrasava os seus corações e diziam: Senhor, fica conosco. É tarde, o dia declina, quase sem esperança, partimos sem direção. Mas ao redor da mesa se abriram os nossos olhos, te reconhecemos ao partir o pão. Já não chore, Jerusalém, a alegria voltou, teu Senhor está vivo, Ele ressuscitou. Aconteceu sem mesmo esperar, Ele apareceu em meio aos discípulos a caminhar. Falava de amor e ao som de sua voz abrasava os seus corações e diziam: Senhor, fica conosco. É tarde, o dia declina, quase sem esperança, partimos sem direção. Mas ao redor da mesa se abriram os nossos olhos, te reconhecemos ao partir o pão.
que ao olhar para uma pessoa, possamos ver Jesus naquela pessoa. Há uma passagem que diz, né? Quando nós visitamos o encarcerado, quando nós visitamos o doente, quando nós vamos visitar uma criança, quando nós damos atenção a um idoso, é a Jesus que estamos visitando, e é o Senhor também que visita as nossas entranhas, porque quando nós fazemos isso a um desses pequeninos, é a Jesus que nós fazemos, e repito, é Jesus então que visita as nossas escuridões. Que diante então desse evangelho estupendo, é o Senhor então que visita as entranhas entristecidas, visita então os túmulos desses discípulos de Emaús, porque eles estavam mortos, achando que Jesus morreu e acabou, mas o Senhor visitou as trevas, visitou o túmulo desses dois homens, como também ele visita os nossos túmulos, visita então a nossa cegueira espiritual. E quando ele então visita a cada um de nós, nós saímos do túmulo, começamos a enxergar o Senhor e voltamos para a nossa casa, para Jerusalém, e começamos a anunciar. Portanto, amados filhos, se o Senhor visitou os seus túmulos, tirou do seu coração a tristeza e a angústia, é hora de você voltar para o seu lar, para a sua casa, para os seus amigos, e anunciar que o Senhor está ressuscitado e está caminhando em cada um de nós. Que Deus, nessa canção mais uma vez queremos cantar só o refrão: Deus visite as entranhas obscuras que é o nosso coração, e assim, pautados nesta verdade, possamos proclamar que Jesus não está morto, mas está vivo e está caminhando no meio de nós. Já não chores, Jerusalém, porque a alegria voltou e está no nosso coração, e a irradiar cada vez mais como essa luz ressuscitada. Amém. Já não chores, Jerusalém. Já não chore, Jerusalém, a alegria voltou, teu Senhor está vivo, Ele ressuscitou. Já não chores, Jerusalém, a alegria voltou, teu Senhor está vivo, Ele ressuscitou. Aconteceu sem mesmo esperar, Ele apareceu em meio aos discípulos a caminhar, falava de amor e ao som de sua voz abrasava os seus corações e diziam: Senhor, fica conosco. É tarde, o dia declina, quase sem esperança, partimos sem direção. Mas ao redor da mesa se abriram os nossos olhos, te reconhecemos ao partir o pão, ao partir o pão, ao partir o pão, te reconhecemos, ó Senhor, na sua palavra e no seu pão partilhado, te reconhecemos
naquele pequeno te reconhecemos, no prisioneiro te reconhecemos, naquela viúva te reconhecemos, naquele forasteiro, labaracanta labai, te reconhecemos, Senhor, ao partir o pão, o pão, o pão, Yelabá, Yelabá, Shuyelabá, la canta la baieira lá, Yelabara lá, te reconhecemos ao partir o pão, te reconhecemos ao partir o pão. Obrigado, Jesus, pela palavra rica e eficaz que aquece nosso coração. A palavra ela é muito clara. O coração dos discípulos começaram a se abrasar. Com certeza, você na sua igreja, você desse canal, de modo particular hoje nesse canal, você teve o seu coração abrasado por essa palavra. Aleluia. O seu coração que começou a ouvir esse canal nessa hora era um coração gelado, mas quando pouco a pouco o Padre foi dizendo palavras de Deus e também cantando a canção de Deus, o seu coração começou então a pegar fogo. É isso então que o Santo Espírito de Deus quer fazer em você e em mim. Ele quer então jorrar cada dia mais o seu fogo abrasador. Nós não podemos mais, amados filhos, desejar apenas um pouco de fogo, mas Deus quer derramar sobre nós um fogaréu na nossa história, no nosso coração. Aqueles homens saíram daquele encontro com Jesus de Nazaré com um coração reluzente, os seus corações pegavam fogo. E da palavra de Deus, Deus derrama sobre nós fogo em abundância, fogo duplicado, fogo triplicado. Quando Ele nos fala pela palavra, é o fogo dele que cai no nosso coração. Quando Ele mesmo parte o pão, é Ele mesmo que derrama esse fogo abrasador em cada um de nós. Portanto, amados filhos, reconheçamos Jesus na palavra, na Eucaristia. Reconheçamos Jesus também nas pessoas. Não sejam pessoas hipócritas que então aplaude Jesus, mas na verdade está crucificando o irmão também. Se você tem algo contra seu irmão, guarde para si, não partilhe com ninguém. Isso é muito ruim para a sua alma e também para a sua comunidade. Reconheça que Jesus de Nazaré está naquela pessoa também que te feriu, que te magoou, que te trouxe entristecimento. Reconheça que Jesus está naquela pessoa. Te reconhecemos ao partir o pão, Senhor. Te reconhecemos ao partir o pão. Que Deus abençoe neste domingo muito bonito do discípulo de Emaús o nosso coração. Amém. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.